do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado irmão, amada irmã, mais uma vez, com alegria nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. Hoje, dia 16 de março, segundo domingo da Quaresma, vamos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 28b ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória, conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. Naqueles dias não contavam a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, irmãos, com alegria nos reunimos. Hoje, dia do Senhor. O Senhor nos convida a aprofundarmos um pouco mais na nossa caminhada, na nossa estrada da Quaresma. A cada domingo, de forma especial, irmãos, neste tempo, nós vamos entendendo um pouco melhor, aprofundando mais nessa grande graça, esse tempo sagrado, quaresmal, que nos leva a nos prepararmos para a Semana Santa. Hoje vimos o Evangelho de Lucas da transfiguração de Jesus. Também um passo importante para os apóstolos entenderem o mistério pascal de nosso Senhor. E para nos ajudar hoje nessa leitura, meus irmãos, acredito que se pudéssemos colocar assim uma palavra-chave que nos ajudasse a definir o coração do Evangelho de hoje. Depois gostaria que você retomasse na liturgia da missa, lá na segunda leitura, quando São Paulo vai falar para nós, na Carta aos Filipenses, capítulo 3, 2 versículos, que trazem para nós, irmãos, a chave, o coração deste dia. Lá no versículo 20 ele vai nos dizer assim: Nós, porém, somos cidadãos do céu. No versículo 21, vamos ouvir ele dizer: Meus amigos, continuai firmes no Senhor. Com certeza, amados irmãos, hoje este Evangelho nos chama a essa experiência de ficarmos firmes, de caminharmos com perseverança, com coragem, diante do momento do combate espiritual, do sacrifício, da penitência. Nós sabemos, irmãos, como é árduo esse tempo quaresmal. Se eu estou rezando, vou rezar um pouco mais. Vou ler a palavra, vou ler um pouco mais. Se eu estou indo na missa, uma vez por semana, vou ler 2 missas. Se eu não acordava mais cedo, vou acordar mais cedo. Toda uma luta interior e exterior pela nossa conversão. E essas 2 palavras vão nos ajudar. Para entendermos primeiro, hoje, pelo Evangelho da Transfiguração, que o Senhor nos traz a realidade, a verdade, que somos cidadãos do céu, que o céu nos espera. E diante desta luta, São Paulo nos exorta que fiquemos firmes no Senhor. Que mantemos firmes na jornada, porque nosso empenho, o nosso sacrifício, a nossa luta não será em vão. Deus vai honrar a nossa entrega, a entrega no nosso coração. E assim o nosso Senhor começa. O Evangelho de Jesus sobe a montanha para rezar. Se olharmos, irmãos, para os Evangelhos, interessante, todas as vezes que o nosso Senhor tinha que tomar uma grande decisão, primeiro ele parava para rezar. Ele subia a um monte, ele ia a um lugar deserto para falar com o Pai. Já que o primeiro passo, a primeira lição para nós desse Evangelho, que em toda a nossa vida temos que ter, amados irmãos, uma vida de oração. Particularmente quando formos dar grandes passos, tomarmos grandes decisões, enfrentar grandes conflitos. Primeiro, meu irmão, pare para ouvir Deus. Pare para rezar. Suba ao monte, vá ao deserto, deixe Deus falar no teu coração.
E com certeza, como nosso Senhor, nós daremos os melhores passos, temos as melhores respostas, vamos praticar as melhores atitudes. Assim o nosso Senhor começou. Mas quando Jesus sobe ao monte para rezar, ele não vai sozinho. Ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Podemos dizer assim, meus irmãos, que são dos 12 apóstolos, aqueles 3 que tinham mais afinidade com o nosso Senhor. E aqui Jesus convida a mim e a você a termos essa afinidade, essa amizade. Nosso Senhor que tem sede da intimidade conosco. Ele nos leva com os apóstolos ao monte para rezarmos, para experimentarmos a sua revelação, da sua glória, que virá, irmãos, futuramente. Hoje não temos medo, particularmente nesse tempo de quaresmal, de irmos com Jesus para o lugar da oração. Essa é a primeira condição, meus irmãos, para vermos a glória do Senhor. Para ver a manifestação de Deus na minha vida, é preciso rezar, é preciso uma oração. Eu costumo dizer sempre assim, né? É preciso uma vida de oração. Como quando você cuida de uma planta, imagina só, né? Cuida de uma vegetação, você tem ali um vaso de flor, uma planta qualquer, né? Para cuidarmos dessa planta, quem cuida sabe disso, todo dia você tem que ir lá dar uma olhadinha. Tem dia que eu vou colocar uma água, tem dia que eu vou tirar uma praga, tem dia que eu vou para a terra, tem dia que eu vou lá só dar um oi para a plantinha, né? Mas todos os dias tem que estar ali, no cultivo da planta. E esse dia a dia vai fazer a planta crescer. Irmãos, nossa vida espiritual não é diferente. É importante a vida de oração diária para que eu enxergue na minha vida, como os apóstolos do Evangelho, as manifestações do Senhor em nossas vidas. Jesus, no alto do monte, diante dos 3, se transfigura. É a palavra transfiguração, transforma a figura. Nosso Senhor, irmãos, que muda da figura, muda a sua imagem, passando do humano para o divino, revelando assim para os apóstolos a sua glória futura que viria, a sua glória futura que chegaria. E por que, meus irmãos, que o nosso Senhor concede este movimento aos apóstolos? Por que ele se mostra na sua glória para os apóstolos? Porque dali um pouco, Jesus vai caminhar para o Calvário, vai caminhar para a cruz, vai caminhar para a perseguição. Ele sabia que os apóstolos, se eles tivessem que viver só o Calvário, irmãos, pelo Calvário, sem um entendimento maior do que viria da ressurreição após o Calvário, então eles não aguentariam. Por isso, nosso Senhor prepara os apóstolos para quando eles chegassem lá na paixão, estivesse no coração a recordação deste momento. Que depois do Calvário tem a ressurreição, depois da luta tem a vitória, pelas batalhas tem a graça do triunfo de Deus. Que possamos hoje, meu irmão, meu irmão, você que me escuta, você que me acompanha, trazer essa certeza ao meu e ao teu coração. Quantas lutas, quantas batalhas, quantas tribulações eu e você enfrentamos. Quantas realidades difíceis que nós passamos por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não temos olhar voltado para a certeza do céu, para a certeza da vida eterna, para a certeza da vitória de Jesus, nós vamos cansar. Hoje nosso Senhor nos conduz junto com os apóstolos ao monte para nos mostrar, para dizer ao meu e ao teu coração bem assim: aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã. Nós vamos chegar lá e eu vou honrar a sua fidelidade. Assim estavam os 3 apóstolos com Jesus, neste momento tão importante. Para também que nós entendamos que nessa nossa caminhada, amados, de conversão, também nós somos chamados a essa transfiguração. Transfigurarmos o nosso humano, o que há em nós de humano, possa também mostrar em nós o que há em nós de divino, né? Que seja revelado a nossa parcela divina, seja revelado, mostrado a nossa parcela do nosso ser criado, a imagem e semelhança de Deus, ou entendendo melhor, aquilo que há de bom em nós. A caminhada, amados irmãos, de conversão, nos pede esse exercício, de com Cristo, com a sua luz, que ilumina o nosso coração, olhar para dentro de nós, com coragem. E a hora que eu faço este caminho, que eu olho para dentro de mim, nosso Senhor vai nos mostrar tudo que é de bom. Aquilo que é de bom, aquilo que é de Deus, que cresça, que amadureça, que avance e transborde. Aquilo que em mim não é de Deus, é pecado, é mal, é trevas, que desapareça, que dissipe, que não exista mais. Assim a nossa caminhada de conversão quaresmal, esse movimento, irmãos, nós somos chamados a fazer com Cristo. A mudança do rosto de Jesus se dá no momento em que ele reza. Jesus mostra com isso que a oração faz a mudança na nossa vida. Sem uma vida de oração, irmãos, não é possível ter contato com Deus e transfigurar a nossa vida. Mais uma vez, o Senhor mostrando para nós, mais uma das graças que fluem para nós, irmãos, da oração. Quando eu rezo, quando eu me entrego a Deus em oração, Ele vai me transformando, Ele vai me lapidando. Aí está o motor, meus irmãos, da tua conversão. Você se coloca diante de Deus com coragem, na tua vida de diálogo com Ele, na sua oração, Ele vai curando o teu coração, moldando o teu coração, lapidando o teu coração, até que voltemos à essência dos filhos de Deus, até que voltemos à mais semelhança do Senhor, né? Isso simplesmente aconteceu com o nosso pecado, e é Deus que vai fazer isso da forma correta.
Imaginemos, irmãos, um belíssimo diamante, de repente alguém foi lá e jogou em cima dele um piche. Chegar ali qualquer pessoa que queira arrancar esse piche para ver de novo o diamante, corremos o risco que ela vá ali com uma ferramenta, com algum instrumento, e ela pode, ao tentar arrancar o piche, estragar o diamante em si. Tem que ser aquela pessoa certa, o especialista, que vai saber mexer de tal forma que ele vai tirar as impurezas do diamante sem ferir o diamante. Isso é o nosso Deus, que através da oração faz assim, meus irmãos, com o nosso coração. Ele vai arrancando de nós com sabedoria, vai arrancando de nós com amor toda aquela crosta do pecado, para que apareça a linda imagem que nós temos dele refletida em nós. Né? E assim Jesus traz presente na cena da transfiguração também Moisés e Elias. Eles viram quando São Pedro, São Tiago, São João estavam ali no profundo sono, quando eles acordam, eles veem que Jesus estava conversando ali com 3 pessoas. Era ali Jesus, Moisés e Elias, 3 pessoas em diálogo. Né? Moisés representava a lei de Deus e Elias representavam os profetas. Essa imagem, meus irmãos, confirma ali a realização das promessas de Deus proclamadas lá no Antigo Testamento. Está confirmado, é o Messias, é o Salvador. Deus cumpriu sua promessa, enviando o Messias para nos salvar. Nesse momento interessante, né, Pedro tem uma expressão. Ele olha para tudo aquilo, vê que coisa bonita ali com Jesus, a glória dele manifestada, aquele lugar tão bom. Ali, amados irmãos, São Pedro faz experiência do céu. Já ali é um antegozo do céu que chegará para nós, uma preparação futura do céu para nós. São Pedro faz aquela experiência, ele vai dizer: Mestre, é bom estarmos aqui. Viram, irmãos? Quando eu me coloco diante de Deus em oração, quando eu me entrego ao Senhor, Ele já nos dá aqui na terra um antegozo do céu, uma preparação, um gostinho já do céu. Né? Mas São Pedro já ficou tentado ficar por ali. Não queria mais voltar para a realidade, queria permanecer ali onde estava. E vai dizer São Lucas, né? Claramente no texto, que Pedro não sabia o que estava dizendo. Para entendermos, irmãos, que o resultado da transfiguração para nós não é a acomodação, mas é a missão. Nosso Senhor mostrou a sua glória para os 3 apóstolos, não para que eles ficassem ali, eles se realizassem na glória, mas para que eles voltassem para a realidade, para a missão, evangelizassem, levassem a boa nova a outras pessoas, até que chegasse a hora devida da glória do Senhor se manifestar plenamente. Que nós também, meus irmãos, tenhamos esta clareza no nosso coração. Nosso Senhor nos chama, nos convida. Quantos momentos que você experimenta aquele auge do momento com Deus, do momento com o Senhor, e você também diz como São Pedro: meu Deus, está tão bom ficar aqui, mas a gente sabe que daqui a pouquinho a gente tem que acordar, né? Tem que despertar, tem que perceber a realidade que vai enfrentar. Mas agora eu estou melhor, eu estou amparado pela certeza de uma experiência da glória do Senhor na minha vida. Então, amados irmãos, ainda não era a hora da acomodação, não era a hora do descanso, era a hora da missão. Né? São Pedro vai entender isso depois com Jesus. E ali em seguida da nuvem, a nuvem que é sinal da presença de Deus no Antigo Testamento, muitas vezes quando aparecia a nuvem, meus irmãos, era sinal da presença de Deus. Da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho amado, o escolhido, escutem o que ele diz. Aqui, meus irmãos, ouvindo esta voz do Pai, entendemos que é preciso reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e escutar o que ele diz. Ou seja, é preciso obedecer aos ensinamentos de Deus, para que vejamos a sua manifestação, da sua glória em nossas vidas. Mais uma lição, amados irmãos, para nós, na transfiguração. Para que eu veja a glória de Deus, outro passo que eu devo dar é a escuta da palavra do Senhor, é a escuta de Jesus, é a escuta do que Ele quer falar para o meu coração. Que podemos dizer assim teremos a nossa obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência aos mandamentos. Estamos aí, né, nessa caminhada quaresmal, nessa caminhada de vigilância, de observação do nosso coração, para a gente ir se perguntando, para a gente ir se entendendo, para a gente ir se enxergando. Como você se perguntar hoje: como é que eu estou diante do que o Senhor fala no meu coração? Eu sou um homem, uma mulher de um coração que obedece a Deus? Eu sou um homem, uma mulher que eu escuto e acolhe a voz do Senhor? Quantas vezes, meus irmãos, nós não experimentamos toda a obra de Deus porque não obedecemos a Ele, não fazemos a sua vontade? Porque no fundo cabe a tentação de pensar, de dizer, expressar, de querer que Deus faça a minha vontade. Não é assim. O Pai nos diz, e hoje queremos guardar isso: Este meu filho amado, o escolhido, escutem o que Ele diz. Por fim, meus irmãos, a transfiguração de Jesus nesse Evangelho é um sinal, é uma profecia daquilo que será o nosso destino um dia. Concluindo já aqui com aquilo que eu dizia no início de São Paulo, nós somos cidadãos do céu.
Nosso Senhor, meus irmãos, preparou para mim e para ti o céu. Por isso, força, coragem, caminhemos, sigamos com Cristo na sua jornada. Ele vai dar para nós, irmãos, o céu. Ele vai dar para nós a pátria celeste. Ele vai dar para nós a eternidade para sempre no seu amor. Mas enquanto essa hora não chegar, Ele nos convida. Leve a minha boa nova, leve a minha palavra, leve a minha vitória da ressurreição, minha vitória sobre a morte, ao coração dos seus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, irmãos, faço aqui pela cada um de vocês, que vocês possam ajudar a divulgação nesse trabalho nosso desejo de evangelização. Vai lá no nosso canal, ative as notificações, faça parte do nosso canal, compartilhe, faça um comentário, para que o YouTube possa perceber a relevância do nosso vídeo e possamos tocar mais corações com a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.